vamos dar continuidade à nossa disciplina. A gente vai continuar falando sobre o paciente politraumatizado. Então, lembra que eu falei que o paciente de politrauma, nós devemos colocar colar cervical e a prancha rígida. Lembra que eu falei? Então, todo paciente politraumatizado, e lembra que eu falei que 90% dos pacientes politraumatizados são pacientes com acidente automobilístico, lembra que eu falei? Acidentes de trânsito, enfim. Todo paciente politraumatizado deve colocar o colar cervical e colocar na prancha rígida. Por que colar cervical e prancha rígida? Para poupar qualquer tipo de lesão na coluna vertebral, para evitar que esse paciente tenha uma tetraplegia ou paraplegia, né? Ou seja, lesão aí na coluna vertebral e aí ter uma paraplegia. Enfim, a gente vai falar sobre o choque, que é um choque que ocorre nos politraumatizados. Que choque que é esse? O choque hipovolêmico. Então, o choque hipovolêmico é o choque que mais acomete os pacientes politraumatizados. E o que vem a ser esse choque hipovolêmico? Então, o paciente politraumatizado, ele pode romper um vaso importante, ou um vaso, uma artéria ou uma veia, no qual ele vai perder sangue, né? Então, o choque hipovolêmico é perda de sangue, perda de sais minerais, de água, enfim, eletrólitos. Então, o paciente que ele é politraumatizado, há um grande risco dele ter um choque hipovolêmico, né? E aí a questão do choque hipovolêmico nos pacientes politraumatizados é a grande porcentagem de óbito nesses pacientes. Então, lembra que eu falei anteriormente que o paciente, quando ele é um paciente politraumatizado, pode haver uma ruptura de um vaso e às vezes não é observado por conta da questão de que o paciente não apresenta nenhum tipo de anormalidade de sinais vitais, nem rebaixamento de nível de consciência. Eu até citei para vocês a questão do exemplo do acidente do Cristiano Araújo, que ele sofreu um acidente, então ele foi um paciente politraumatizado, né, por conta de todo o trauma que ocorreu no acidente, apesar que aparentemente não tinha nenhuma fratura visível, estava bem aparentemente, conversando, mas depois desse momento, né, ele começou a apresentar uma hipovolemia, ou seja, ele tinha uma hemorragia interna por conta desse trauma. Então, o que acontece? Algum vaso importante se rompeu, pode ter sido uma veia, ou uma artéria, um vaso pequeno, enfim, que foi sangrando e aparentemente não tinha nada visível e ele foi apresentando piora no decorrer do tempo. Então, colocaram o colar cervical nele, uma prancha rígida, tudo, e ele começou depois a ter rebaixamento de nível de consciência um tempo depois. E aí, ao chegar no hospital, foi visto que ele estava com uma hemorragia. Então, a hemorragia nos politraumatizados há um risco muito grande de óbito. E aí aqui fala assim, dentre as emergências médicas mais comuns está o choque hipovolêmico, que pode levar o paciente a óbito em pouco tempo. E aí sobre esse assunto a gente vai falar algumas coisas. Então, o trauma é a principal causa da morte da população de 1 a 44 anos de idade. De acordo com os últimos dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, morrem 9 pessoas por minuto por trauma, sendo 5,8 milhões de mortes por trauma anualmente. Que é aquelas questões de acidente automobilístico ou de moto, enfim, de pessoas que fazem uso do álcool
e sai para dirigir. E aí, ao conduzir o veículo, acaba tendo acidentes e aí a pessoa, né, a vítima desse trauma, né, desse politrauma, desse trauma, acaba acontecendo aí o óbito. Aí aqui fala assim: o atendimento de vítimas do politrauma oferece aos médicos uma chance de reverter uma tragédia, trabalhando em conjunto com conhecimento, capacidade de tomar decisões rápidas. As equipes profissionais de saúde pode ter a satisfação de ajudar o paciente gravemente ferido ao voltar para suas vidas. Então aqui fala da questão da capacidade e das decisões rápidas. Então, um paciente com um acidente grave, considerado esse politrauma que a gente está falando agora, a sobrevida dele é muito ruim. Então, os pacientes que têm politraumatismo, o atendimento tem que ser muito eficaz. Então, a equipe de saúde, que pode estar aí relacionada ao técnico de enfermagem, ao enfermeiro, ao médico, ou seja, essa equipe, seja ela extra-hospitalar, seja ela intra-hospitalar, tem que ter uma equipe muito bem capacitada, ágil, que tome decisões rápidas. Então, numa emergência, a nossa decisão tem que ser muito rápida. Então, eu digo que nós que trabalhamos na emergência, nós não pensamos, entre aspas, nós agimos, porque é uma coisa tão rápida, né? Então, a experiência nos faz agir dessa forma. Então, a gente acaba nem pensando muito. É tão, como que eu posso dizer, algo tão cotidiano, essas emergências, a gente está tão habituado e está tão acostumado com essas emergências, e que essa experiência acaba fazendo com que a gente acabe agindo muitas vezes sem pensar no automático, né? Por conta dessa vivência aí do dia a dia das emergências. Aí aqui a gente vai falar um pouco sobre a abordagem do trauma. Então, existe a abordagem primária e a secundária. Então, a primária, a gente vai falar o quê? Primeiro passo, vias aéreas. Então, abrir as vias aéreas e controle da região cervical. 2. Respiração. Então, avaliar a função respiratória e ver se está ventilando, e se não estiver ventilando, a gente vai fazer o que? Intubação orotraqueal. C. Circulação, controle de hemorragias. Então, eu vou ver se esse paciente está tendo pulsação, se ele não entrou em uma parada, ou se visualmente ele não está tendo hemorragia. Como? Como que eu vou ver se ele está tendo hemorragia? Bradicardia, hipotensão, rebaixamento de nível de consciência, uma fala pastosa, uma fala desconexa, tá? D. Estado neurológico. Então, como é que está o estado neurológico desse paciente? Ele está consciente, ele está orientado, ele está respondendo verbalmente, ele fala, ele contactua, ele sabe onde ele está em tempo e espaço, tá? E o E, que é a exposição à vítima, abordagem secundária. Então, a exposição, como que essa pessoa está? A exposição, se teve fratura, se não teve, e aí entra a questão da abordagem secundária. Então, deve-se atentar a um exame físico detalhado, uma visualização da cabeça, aos pés, definir parâmetros de frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, temperatura, as condições em que se encontram as partes do corpo, se tem fratura exposta, se tem uma torção, enfim, essa daí é a secundária. A gente vai falar aqui então sobre os exames realizados em pacientes politraumatizados, tá? Então, os laboratoriais, o hematóctro, que indica a porcentagem de células vermelhas, também conhecida como os glóbulos vermelhos, hemácias, né? Sendo importante para identificar e diagnosticar algumas situações como anemia, ou seja, perda de sangue. Se ele está perdendo muito sangue, tem uma hemorragia interna, esse hematócito vai estar baixo. Gasometria arterial, para a gente ver a taxa de porcentagem de oxigênio dentro dos vasos arteriais. Então, se está tendo uma troca gasosa adequada dentro dos alvéolos. Glicemia, se a taxa de glicose dele está eficaz, desse paciente, se a gente precisa dar um aporte de glicemia para ele. Eletrólitos, que basicamente são sódio e potássio, geralmente a gente faz a quantificação de sódio e potássio.
creatinina e ureia para saber a função renal, porque pacientes politraumatizados geralmente afetam muito a função renal por conta de toda essa mudança metabólica. E o EAS, que é o exame de urina, tá? Que é para identificar problemas renais aí como infecção. Então, um paciente que ele é politraumatizado, dependendo da situação, ele vai adquirir infecção. Como? Se ele caiu e no momento desse trauma, desse acidente, ele, por conta das feridas, encostou no asfalto, ou alguma sujidade, ou pacientes politraumatizados que caiu em rio, ou que tinha alguma coisa nociva ali para o corpo, em questão de que possa levar ele a ter uma infecção, né? Então, por exemplo, o paciente que cai de moto, né? A pessoa que tem esse acidente de moto, muitas vezes por conta do asfalto, da sujidade do asfalto e as feridas, provavelmente ele vai apresentar infecções. Então o médico vai ter que entrar com antibiótico terapia, tá? Aí o exame de urina costuma-se ser um dos mais solicitados pelos médicos por fornecer um panorama geral da saúde do paciente, principalmente para avaliação de distúrbios renais, como eu já tinha falado. A tipagem sanguínea também a gente faz para saber o fator RH e o tipo de sangue para uma possível hemorragia, e a gente já saber que tipo de sangue a gente precisa para uma possível transfusão. O raio-x, óbvio, né? Raio-x para ver fraturas, e aí vai depender da contusão, do trauma, para saber que locais que a gente vai pedir um raio-x, mas de antemão sempre crânio e tórax é pedido. Crânio para descartar qualquer possibilidade de fratura craniana, e tórax para descartar qualquer possível fratura de arcos costais ali, para ver se não perfurou a pleura. A tomografia ou ressonância magnética. Como a ressonância magnética ela demora muito mais o exame para ser realizado, desculpa. Então, geralmente é feito pela tomografia. Então a ressonância fica para segundo plano. Então, um paciente politraumatizado geralmente é raio-x e tomografia. Então, aqui é bastante importante essa abordagem primária e a secundária. Quando a gente fala da secundária também, o resgate ele vai olhar ao redor da vítima. Então, por exemplo, ele vai avaliar se na cena ali onde aconteceu o acidente, se tem algum resíduo de alguma coisa, se tem sujidade, se tem fezes, talvez do próprio politraumatizado, ou da região onde aquela pessoa está, que é uma região que tinha fezes ali naquele momento, ou se o paciente, né, a vítima, estava dentro de um córrego, de um rio, alguma coisa do tipo. Vai olhar se tem riscos em relação à cena, se esse veículo pode vir a apresentar uma explosão. Então, assim, tudo isso tem que ser visto, porque vamos supor, o paciente ele precisa ser resgatado, é um paciente que teve um acidente de carro muito grave, e aí chega o bombeiro, o resgate, enfim, e se esse paciente, essa vítima, corre risco de explosão no carro, essa questão do passo a passo, de vias aéreas, preservar a região cervical, isso não vai ocorrer nesse momento. Então eles vão tirar essa vítima dali e colocar o mais longe possível, se houver risco de explosão, né? E aí depois sim colocar o colar cervical, a prancha. Então, assim, dependendo da situação, ele vai averiguar todas essas questões, tá? Se dá para socorrer ali naquele momento, ou se ele vai ter que afastar o paciente dali com uma rapidez muito grande e não dê tempo de colocar o colar cervical nem na prancha, talvez arrastá-lo mesmo pelo chão, enfim.
a gente está falando de emergência, né? É óbvio que nessa situação o socorrista vai pensar em salvar a vida do paciente. Então, se o acidente, na hora do resgate, tem risco de explosão, eles não vão seguir essas questões primárias. Eles vão ver a abordagem secundária, que é avaliar ali a cena do acidente. Então é óbvio, ele vai preferir o quê? Puxar a vítima e talvez dar uma sequela grave nessa vítima ao ponto de perder os movimentos, essa pessoa ficar paraplégica, do que essa pessoa falecer e morrer por conta de uma explosão ali naquele acidente, tá? Então é risco e benefício. Então, pensando em resgate, é isso que vai acontecer, tá? Então, e falando do choque hipovolêmico, é muito importante o choque hipovolêmico. Então, geralmente os pacientes politraumatizados, como ele não tem sinais de hemorragia, e às vezes os sinais e sintomas, às vezes até os sinais hemodinâmicos, não aparece nenhuma alteração, o médico, o socorrista ali naquele momento, falando de extra-hospitalar, né? Antes do hospital, que é o mais importante, que é o resgate. Porque uma vez que o paciente está dentro do hospital, ele tem todo o aparato ali, uma equipe ali para atender esse paciente, então ele tem todo o equipamento possível e necessário ali para poder atender. Então a gente está falando do antes. Lembra que eu falei para vocês que o tempo que eu vou levar para atender essa vítima de politrauma é crucial, por conta de N fatores, dessas fraturas, múltiplas fraturas, polifraturas, né? Hemorragias, enfim. Então o atendimento ali, o tempo que eu vou dar para atender esse paciente é o que vai me dar ali subsídio de uma boa recuperação ou de nenhum trauma ali posteriormente ao atendimento ali daquela vítima, tá? Então os exames mais realizados nesses politraumas são esses: o hematócrito, a urina, gasometria arterial, os eletrólitos, sódio, potássio, ureia, creatinina, glicemia. A tipagem sanguínea sempre é feita, então já colhe para saber o tipo de sangue por uma possível hemorragia, já saber o tipo sanguíneo e fazer a administração e a transfusão do hemocomponentes referente ao seu tipo sanguíneo realmente. O raio-x, tomografia e ressonância. Então esses são os exames que são mais realizados. E eu deixei aqui até grifado aqui, né, de uma cor amarela, para ficar mais fácil até para vocês aí na hora de avaliar, olhar, enfim, até para uma possível prova, um questionário futuro aí que eu venha dar para vocês. Então, para ficar mais visível para vocês, tá? Então, a explicação, né, dessa parte da matéria. E se você tiver dúvida, eu vou abrir um fórum de dúvidas e aí vocês tiram as dúvidas referente a essa parte aí da nossa matéria, tá bom?